gripe da nossa nuca, para que faça devido à limpeza de qualquer energia negativa que se encontra, para pedir a purificação da água, que é o remédio necessário que evapora nossas casas. E assim, em nome de Deus, do Cristo da Caridade, estamos iniciando atividades da quarta-feira à noite. Você de manhã vai fazer a explanação, a leitura do Evangelho e a ida também na irradiação para os lares. Boa noite. Provas voluntárias, o verdadeiro significado. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essas questões levam a essa. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho retirado? Ao que está doente, chamar médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência quanto à paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar em não se desesperar e se não puder suportá-los, não há mérito num abandono que seria mais preguiça que virtude. Essa questão traz necessariamente uma outra, já que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade, através do sacrifício. E não quando eles só têm por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentai a carga por vezes tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé, em tudo que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecendo-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Boa noite, irmãs. Que nosso mestre nos ampare sempre. Bom, como a introdução do Evangelho, a gente viu ali, né, que é cuidar do corpo e do espírito, mas a lei de conservação. A lei de conservação é uma das leis divinas, não é? E é uma lei natural, inerente a todos os seres vivos. É maquinal ou instintivo, um ato que independe da vontade. Por exemplo, respirar, viver, sobrevivência. À medida que os seres evoluem, vão se desenvolvendo, tornando-se no ser inteligente e raciocinado, criando as políticas públicas de prevenção. Então, eu coloquei esse adendo aqui, porque agora nós estamos no Outubro Rosa, né,
maravilhosa, que é da prevenção ao câncer. Mês passado era prevenção ao suicídio. Então, complementa o tema de hoje, né, que é cuidar do corpo e do espírito também. Então, o ser humano começou a trabalhar em cima da prevenção, né, da preservação da vida. E a gente vai, através dessas políticas públicas, entendendo a importância que nós devemos dar para a nossa própria saúde, cuidando do nosso corpo. A vida orgânica é absolutamente necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Por isso, Deus nos facultou os meios de conservá-la e a inteligência para que a gente vá buscar a partir do momento que nós não tenhamos esse recurso natural, fazendo com que a natureza produzisse tudo o que fosse suficiente à sobrevivência de todos que habitam a Terra. O ser humano, porém, no exercício do seu livre-arbítrio, comete toda sorte de abusos e extravagâncias, resultando daí muitas doenças e desequilíbrios físicos, morais, emocionais, ecológicos. Então, nós vamos raciocinar agora todas essas intempéries, todas essas tragédias que estão acontecendo. É a mão de Deus castigando alguém? Não. É consequência das nossas atitudes, né? O desmatamento, as queimadas, né? Ou então a gente, em função social, as pessoas vão morar nas encostas dos morros, né? E acaba acontecendo isso. Mas as chuvas, ventanias, essas intempéries aí, é pelo desmatamento e pelas queimadas. Então nós temos que nos alertar sobre isso, que também é preservação, né? Para que nós possamos sobreviver. No capítulo 17, item 11, que é cuidar do corpo e do espírito, os espíritos nos dão lições bem amplas sobre essa conservação, tanto da natureza, né, fora de nós, como do nosso corpo. Então, são consideradas desgraças todos esses eventos. No entanto, se soubéssemos administrar os bens que a natureza tão amorosamente nos oferece, com certeza teríamos uma vida muito mais saudável e equilibrada. E a gente diz assim, mas a natureza está louca, né? Às vezes dá as 4 estações do ano durante a natureza, durante o dia. Hoje mesmo, agora quando eu saí, estava frio, botei a jaqueta, e agora já estou com calor, e assim, né, a gente está tendo todas essas intempéries, mas a gente sabe que são consequências. Né? Emmanuel sempre diz que na vida não existe nem prêmios, nem castigo, só consequências. Como nada se perde na economia da evolução, os sofrimentos decorrentes dos desregramentos dão-nos experiências e ensinamentos para o futuro. A minha mãe gostava de dizer que a dor nos ensina a gemer, né? E assim também na nossa vida, né? E durante todo o nosso processo evolutivo. Então, todo esse ensinamento fortalece a razão, habilitando-nos finalmente a distinguir o uso do abuso. Devemos ocupar o nosso próprio espaço ao sol, cada um vivendo em acordo com esta maravilha que Deus nos coloca à disposição, que é o nosso corpício, esse instrumento da nossa evolução e instrumento de relação também, porque a partir do momento que nós perdemos o nosso corpo físico, a gente tem mais dificuldade de se relacionar, né? E o corpo é um instrumento de relação. E para a nossa
é evolução. Então vejam a importância do nosso corpo físico. Então nós devemos usar o necessário recurso para que essa evolução moral e intelectual possa se fazer. Porque o objetivo da nossa encarnação aqui é evoluirmos. E nós vamos evoluir moral e intelectualmente. E isto é o que Deus nos deu para todas as nossas necessidades de viver, que foi um instinto de conservação. Todos os seres da criação, desde a mais tenra planta até os anjos, temos o instinto de conservação. Se alguém sofre necessidades, é por incúria. O Evangelho já está dizendo. Pelo egoísmo e imprevidência dele próprio. Consequência das suas atitudes desta ou de outras reencarnações. Porque muitas vezes a gente não lembra, né, dos nossos desmandos, do que nós, das nossas falhas, vamos dizer assim, né, dos nossos desacertos. A gente não lembra. E isso aí é uma misericórdia divina, porque se nós lembrássemos, ou nós sofreríamos demais, ou a gente desistiria da vida. Veja por que nós temos que ter a conservação, né? A lei de conservação. Para isso, para que nós não desistamos da vida. Vejamos, por exemplo, um árabe no deserto. Ele nos dá o exemplo de previdência, sobrevivendo só com o essencial. Então, também há esse desgaste, não é? Durante a nossa vida. Quando formos espiritualizados e tivermos consciência do que o supérfluo para uns é essencial para outros, aí estaremos realmente vivenciando as leis divinas. O essencial para o ser humano é o mínimo para viver com dignidade, respeitando a Deus e a natureza. Respeitando, então, este corpo que nos é emprestado, como a nossa roupa, como a nossa veste, para evoluirmos, evitando vícios e desperdícios de energia. Porque muitas vezes uma irascibilidade, uma raiva, é um desperdício de energia que são desnecessários. E também, né, da prevenção ao suicídio. Eu fui pegar aqui um texto, que é do Rossando Klimpley, que fala mais ou menos sobre essa preservação. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desista da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando-o capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem o poder mágico que você acha que os seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então, não desista. Fica. E não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou para a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeite, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica,
Mas é para os jovens, né? Mas também serve para todos nós. Fica para mostrar que estas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo sobre estas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas, sobretudo, nossa luz. Se você acha que não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que esta é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar. E tudo passou, não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. E eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar. E provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. Não nos devemos impor privações inúteis, porque o que não visa o bem comum e geral, de nada vale diante de Deus. A privação voluntária favorável é a renúncia em benefício do próximo, material ou espiritualmente. Isso está no livro As Leis Morais. Quem não leu, eu aconselho, é uma obra maravilhosa. Rodolfo Caligares, Leis Morais. Deus não proíbe o desejo do bem-estar desde que este não seja conseguido a custas dos outros e não venha diminuir-nos as forças físicas ou morais. Está contido no Livro dos Espíritos, na questão 719. Sem dúvida, sendo a humanidade uma das mais imperfeitas espécies do universo, compreende-se por que mais sofre do que goza. É o preço da nossa primariedade. Cada um de nós, porém, pode e deve trabalhar para promover-se socialmente, conquistando para si e para os seus tudo quanto seja agradável, útil e concorra para aumentar a alegria de viver. A vida é maravilhosa. Nós é que complicamos. Por isso, não devemos aceitar passivamente a tudo o que gera aflição e dor, nem conformarmos-nos submissos com a má organização de uma sociedade responsável pela miséria de tantos. Ou mesmo impor-nos penitências voluntárias por serem conforme os planos divinos a nosso respeito. Isso está na lição que nós lemos do Evangelho. Se assim fosse, Deus seria um sádico. E não é. Deus é Pai, é misericordioso. Ele criou suas leis para seus filhos, para suas criaturas, para sua criação progredir e para sermos felizes. O que Deus quer, de acordo
dos ensinamentos dos espíritos é a felicidade de todos. Nós não nascemos para sofrer. Nós sofremos por ignorarmos o bem. Ao influxo da lei da evolução, pela qual tudo se engrandece e prospera, diz-nos a doutrina espírita que os mundos também progridem, pois se destinam a oferecer aos seus habitantes condições de moradia cada vez mais aprazível. Não é possível, então, que a Terra permaneça eternamente como um mundo de provas e expiações. Ainda bem, é um dos consolos da doutrina espírita. O aperfeiçoamento é um imperativo categórico, e bom seria se aqueles poucos em cujas mãos detém o poder e conhecimento renunciassem espontaneamente em favor do bem-estar do coletivo. Então, aqui um parágrafo, um parêntese, a gente pensar que muitas lideranças são colocadas pela força da espiritualidade para ajudar o progresso coletivo. E às vezes a gente chega ali, na liderança, e acaba esquecendo. E começa a puxar a brasinha para o nosso espeto. E aí só a agência completa com tudo. E esquece a missão, o que Deus espera de nós. Porque só assim progredirá a humanidade, no coletivo. A individualidade jamais progredirá sozinha. Ela só progredirá no conjunto. Isto evitaria os processos violentos que estão assinalando até o presente na marcha do progresso do nosso minúsculo planeta. Inaugurando, então, uma nova era, né, de compreensão e de boa vontade. A Terra vai se tornar um mundo de regeneração, queiramos ou não. Aqueles de nós que formos refratários, quer dizer, duros de coração, iremos reencarnar em outros mundos. Não reencarnaremos aqui na Terra, regenerada. Porque essa nova era será de compreensão e de boa vontade. Até porque aqueles que não conseguiram evoluir moralmente não se sentirão bem. E não quererão ficar aqui também. Né? E como nós temos o livre-arbítrio, provavelmente a gente escolhe não voltar mesmo. Quem não quiser, né, progredir, é óbvio. Então esse mundo será inaugurado e representará o triunfo do cristianismo e das leis de Deus em sua expressão mais autêntica, mais nobre e bela. Sempre, sempre através da caridade, do progresso coletivo, certo? Jamais segregando. Um exemplo, só o pessoal aqui do centro espírita, todo mundo concentrado, todo mundo bonzinho, todo mundo vai ficar na Terra regenerada. Aí os outros não. Eu não posso me concordar com isso. Não seria caridoso. Eu teria que tentar, pelo menos, né, trazer mais irmãos para se sentir bem e querer ficar aqui na Terra. Então, a mais nobre e bela, o mais nobre e belo dos sentimentos é a caridade. Tudo aquilo que a gente consegue compartilhar com os nossos irmãos de jornada é um jeito de ser caridoso. Conservando o ser humano, a sua natureza divina, conquistando assim em definitivo seu lugar na criação. Esse é o objetivo da criação divina. É esse o projeto de Deus para nós, seus filhos. Que nós consigamos progredir e fazer o nosso mundo também progredir. Então, meus irmãos, é essa a nossa reflexão. Agradeço a atenção e a presença de vocês e dos bons espíritos também.
lares, que nesse momento você se concentre, para enviar um pensamento positivo para o irmão que está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Nosso irmão vai fazer agradecer. Amado Mestre, aqui estamos, com a mente, os corações abertos, dispostos a receber e a dar. Agradecendo a oportunidade da reflexão, a presença amiga desses espíritos bondosos, essa equipe de Eurípides Barçanufo, que nos ampara sempre. E com toda essa proteção, queremos orar. Orar pelos nossos irmãos que já partiram para a verdadeira vida. Neste momento, queremos orar por esses que partiram de forma violenta, em acidentes ou nesses eventos climáticos. Que eles estejam, Senhor, recebendo uma mão amiga, levando-lhes o consolo e encaminhando-os para um local de refazimento. Queremos, Jesus, orar pelos nossos irmãos suicidas. Que eles encontrem o consolo que eles não tiveram aqui na Terra. E que eles sejam encaminhados por Maria de Nazaré, que é a protetora dos vários suicidas, que eles sejam encaminhados e consolados, se preparando para uma nova oportunidade que terão. Queremos, Jesus, orar pelos nossos entes queridos, aqueles que já foram antes de nós. Que eles tenham a certeza do nosso afeto e que um dia estaremos todos juntos, aí no mundo espiritual ou aqui na Terra, como for necessário para o nosso aperfeiçoamento. Obrigada, Senhor. Intercede junto a Deus por nós, para que possamos a cada vez mais nos sentir amparados e protegidos pela espiritualidade. Agora, Mestre querido, queremos fazer uma visita aos nossos lares. Que cada aposento da nossa casa seja visitado por esse magnetismo de amor, de fraternidade, de saúde. Se algum irmãozinho menos feliz, desencarnado, esteja na psicosfera da nossa casa, que venha para esta casa de amor para ser ajudado e amparado, como nós. E todos aqueles nossos entes queridos que moram na nossa casa, que recebam essas energias em forma de amor, de saúde e de harmonia. E nós que aqui estamos, Jesus, queremos pedir um amparo para que a gente possa ir para a nossa casa com a consciência tranquila do dever cumprido e de que recebemos tudo aquilo que necessitamos, tanto física quanto espiritualmente. Muito obrigada, Senhor, e não dispensa o amparo desses mentores espirituais que nos protegem no nosso dia a dia. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja. Vamos para o